boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Nós queremos agradecer a sua presença no nosso evento e agora nós vamos ter mais um workshop. E esse cara é sensacional. Tive o prazer de conhecer pessoalmente em um dos eventos. Trabalha numa das empresas assim de maior relevância no cinema brasileiro cristão. E eu vou chamar aqui com vocês o Igor. Chega aí, Igor. Com a visão de impulsionar o mercado cinematográfico cristão, surge a 360 Way Up, uma empresa de assessoria e consultoria a projetos audiovisuais. Nosso foco é viabilizar, produzir, distribuir e divulgar produtos que alcançam pessoas com uma mensagem de fé e restauração. O nosso principal diferencial é saber e ter experiência em nos comunicar com o público-alvo, os cristãos. Em seus portfólios constam também produções de peças teatrais e longas-metragens, centenas de layouts, comerciais, vídeos e vinhetas publicitárias. Trazendo soluções estratégicas, a empresa visa a ampliação do mercado audiovisual cristão no país e ser a mediadora entre produtores, distribuidores, formadores de opinião e investidores interessados nesse mercado. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos, diz IBGE. Cristãos são 86,8%, sendo 64,6% católicos e 22,2% evangélicos. Evangélicos formam um contingente de 51 milhões de consumidores. Certos do crescimento do cinema cristão, a 360 está preparada para fazer parte dessa jornada, sendo o canal estratégico e um elo de confiança para cumprir o ID de Cristo. "360 Way Up", produzindo ideias, realizando sonhos. Uma alegria estar aqui com vocês, todo mundo que está acompanhando a gente aí, um forte abraço a XCOM também, que já é um sucesso, tudo que tem feito aí pela cultura, né? Tudo que envolve a cultura, entretenimento, então é incrível. Obrigado pelo convite, sempre uma alegria a gente falar de cultura. Eu acho que tudo é cultura, né? Independente de qual é a ferramenta que você usa, mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, Igor. Eu já passei, vai estar no começo aqui do nosso vídeo, já passamos aquela intro que tem lá no canal da 360 para a galera saber o que é a empresa. Então aquele vídeo que está lá eu estou colocando aqui no começo. Eu queria que você falasse para mim quem é o Igor, contasse como que você chegou aí na 360, contasse um pouquinho para nós do que é esse universo aí do cinema cristão aqui no Brasil. Legal. Para quem não me conhece, eu acabo ficando nos bastidores, né? Normalmente nos bastidores que tudo acontece. Mas eu em 2008 voltei para o Brasil, depois de 12 anos morando fora, morei nos Estados Unidos. E aí cheguei ao Brasil em 2008 e comecei a trabalhar com o missionário R.R. Soares. Foi quando eu fui o cofundador da Graça Filmes, e lá eu acabei produzindo alguns filmes. A gente lançou o Deus Não Está Morto, o primeiro Deus Não Está Morto de 2014 foi lá foi um período super importante, foi quando a gente rompeu essa barreira de não ter filmes cristãos nos cinemas, né, filmes evangélicos, e aí fiquei lá até 2015. Em 2015 eu saí. E Deus tinha uma visão muito clara para mim em relação, né, nesse período que eu passei lá. Foi muito claro que a força do cinema
né, em relação a formar o caráter, formar cultura, impactar pessoas de todas as classes, né? E que no Brasil realmente era algo que estava começando, era algo que ainda era inexistente quando a gente fala. E aí veio no coração, muitos não sabem, mas eu sou o fundador da 360 Way Up, né? Hoje eu sou o CEO e fundador, e ali nasceu a empresa 2015. E a empresa, como vocês viram no vídeo, né, ela vem para quê? Para se tornar um elo entre produtores, distribuidores, exibidores e o público-alvo, que são os cristãos. Então hoje a 360 se consolidou rapidamente. Em 6 anos de vida, a gente tem 26 projetos no portfólio, né, parceiros como Sony Pictures, California Filmes, Paramount, a gente já teve Ben-Hur com a Paramount, Paris Filmes, né, a Pureflix, que é uma parceira americana em si, até a produtora de Deus Não Está Morto. Então a gente se consolidou rapidamente, né, em 6 anos são 26 filmes nos cinemas, são mais de 20 milhões de pessoas que foram impactadas. E 2 anos para cá a gente fortaleceu o elo, a força de produção. Então hoje a gente tem aí em linha de produção 3 filmes esperando a liberação, né? A parte financeira já tem, né? A questão de já tem a verba, mas assim, a liberação da verba, e a gente produz agora 2022 pelo menos 3 filmes. Também estamos em desenvolvimento, né? Às vezes, pessoal, como que eu faço um filme? Como que eu faço? O primeiro passo é desenvolvimento. Então a gente tem 2 projetos bem relevantes em desenvolvimento, que é o momento de roteiro e tudo isso, e muita coisa por aí. Tivemos o lançamento do Deus Não Está Morto, né, o mês passado, foi um grande sucesso. Realmente o Brasil se torna relevância no país, e vem mais coisas por aí, mas é uma breve apresentação, né, do que como eu entrei nesse cenário de cinema. Muito feliz, muito grato a Deus pela oportunidade e fazer parte dessa história. Bom, legal, Igor. Eu sabia que vocês já estavam produzindo, muito bom. Eu acredito que você tenha contato com a Verônica Blender, né, do FIC, da Feira Internacional do Cinema Cristão. A Verônica, eu conheço ela desde o primeiro FIC, né, que é o festival. A Verônica é uma parceira, uma amiga. Apoiei todos os festivais, né? Acompanhei. Então, realmente a gente ter festivais como o FIC é fundamental para que a gente possa trazer exposição, né, à cultura, exposição ao audiovisual cristão cada vez mais. Forte abraço aí para a Verônica. Ela estava aqui presente com a gente. Eu também ganhei um troféu do FIC. Olha aí, ó. É que tá meu bonequinho aqui atrás. Dá pra ver. Eu tenho uns 2 desses, eu acho. Eu fiz uma produção em 2020 de um jogo cristão, né? Porque eu tenho os meus projetos que são quadrinhos, né? Eu tenho 32 quadrinhos lançados já. O Comem Fear, História de Josué, enfim. E aí, dentro de um dos quadrinhos eu criei um jogo 2D, estilo Zelda, sabe? Para acesso de todo tipo de classe de pessoa. E aí eu concorri no FIC e a gente ganhou como melhor game de 2020. Legal, que bom que vocês estão nesse elo aí. Não tem como, né? Tá no cinema, você conhece a Verônica. Ela tá com um workshop aqui conosco também a respeito de arte, né? A gente vai conversar a respeito de arte, a gente está conversando. Legal, muito bom. Mas eu queria que você falasse para nós, Igor. Teve em uma pré-estreia que eu estive e você compartilhou a respeito das estreias dos filmes e de como é importante que nós, como consumidores do cinema cristão, estejamos presentes nessa estreia. Eu queria que você falasse com as suas palavras a respeito disso, né?
Porque muitas das vezes a pessoa, e eu tinha esse consentimento, eu não sabia da informação. Eu vou semana que vem, né? Vou na outra, né? E já aconteceu de filmes de eu deixar para ir depois e não estar mais em cartaz. Eu queria que você falasse dessa importância de nós irmos na estreia, antes da gente entrar em outros assuntos. Claro. Esse é algo que para mim era novidade também lá atrás, quando eu iniciei. E o mercado de cinema, né, essa indústria cinematográfica de exibição funciona assim, e distribuição. Todo filme nos Estados Unidos, a gente chama de cine-semana, né? Ele começa na sexta-feira. Então ele estreia na sexta, daí ele fica até quinta-feira. No caso Brasil, México mesmo, ou eu acho que Europa também, a cine-semana inicia na quinta. Então ele é de quinta-feira a domingo. É o termômetro que eles têm para falar se o filme tem público ou não tem público. Então assim, ele vem a estreia quinta-feira, e aí quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira ele pega lá os 100 cinemas, 200 cinemas, passa a régua e fala: aqui deu público, aqui não deu, aqui não tem. E ele só mantém o filme em cartaz se tiver pessoas indo. Por isso que a gente fala que o final de semana de estreia, né, o final de semana é fundamental para que o filme continue. A gente chama de dobrar, né? O filme dobre mais uma semana e fique em cartaz. Então, assim, é uma informação que a maioria não sabe, mas é por isso que às vezes você fala assim: quero assistir tal filme. O filme estreou, você vai 1 ou 2 semanas depois, o filme não está mais em cartaz. É porque não teve público ali na estreia. Então, é um mercado difícil, né? Hoje a gente fala que o filme cristão, ele não compete o público. A gente tem um público fiel, a igreja cada vez mais tem se posicionado, a liderança tem. Porém, a nossa concorrência é com sala. Então você pega um Kinoplex, ou você pega algum Cinemark. Você vai ali no shopping, tem 4 salas. 4 salas, ele vai colocar os blockbusters, Venom e etc, né? O 007, e às vezes ele tem que manter uma produção nacional e a outra, às vezes, é alguém que já está dando, né? Então, assim, por isso que você pega um UCI aqui no Rio, eu estou no Rio, que é o maior complexo de cinema da América Latina. São 18 cinemas, e que é do UCI. Ali você tem uma flexibilidade maior, porque você tem muitas salas. Então, essa é importante. Então, você que está assistindo a gente, quando tiver uma estreia de um filme cristão ou um filme que você realmente queira assistir, vá no final de semana, que isso é bem importante. Legal, Igor. Eu quero abrir para você, se qualquer estreia de filme que acontecer aqui na região, você estava falando, eu estava lembrando, o pastor Eduardo Medeiros, que é do Parábolas Geek, ele é um autor da 100% Cristão, né, que fez o Devocional Pop. Quando ele foi lançar o livro dele, 40 dias com os Vingadores, né? Ele fez um evento lá dentro do cinema. Então, legal. se vocês precisarem na 360, de repente aqui na nossa região eu consigo fazer algo assim, tá? Legal. Na semana de estreia a gente organiza uma XCOM dentro do cinema para trazer o público, e aí de repente a gente consegue fazer isso, tá? Só uma informação para você. Mas aí dentro disso que você falou, você acredita que isso seria uma forma de apoio? Porque o que eu sinto assim, né, dentro da arte como um todo, né, que eu não faço só questão parte de cinema, né, eu só assisto, né, e tento divulgar da melhor forma. Eu sou um consumidor, né, do cinema, mas da arte em si, principalmente eu mexo só com arte cristã. Todos os meus quadrinhos são voltados para o nicho cristão, né? É claro que abrange outros assuntos que não são cristãos, mas é evangelístico, né? Essa é a visão. É como um filme normal cristão, né?
como o Quarto de Guerra, o Deus Não Está Morto. Eu trato esses assuntos igualzinho, só que no quadrinho. E o que eu sinto? Eu sinto assim, que é tudo muito novo. Eu não sei fora, né? Mas aqui no Brasil, o que eu sinto assim é que para a igreja isso tudo é novo. Porque assim, o que eu sempre senti é que quando você fala de arte, principalmente aqui no Brasil, se resume à música, né? É um resumo. Assim, você vive da arte, você é músico. Que música, que instrumento que você toca, né? Não, eu faço desenho. Mas você vive com desenho? Eu vivo com desenho. Então o que eu vejo assim, é tudo muito novo para a igreja e tal. Dentro dessa questão dos primeiros dias, você acredita que seria uma forma de incentivo também para a área do cinema? Ou não? O que você vê disso? E aí dentro dessas duas coisas que eu falei, uma coisa que é novidade para a igreja, denominação, o nome igreja que eu quero falar de todas as denominações. Sim. Você acha que é algo novo? E aí a segunda coisa seria uma forma de incentivo eu ir nos primeiros dias ou tentar apoiar de alguma forma desse jeito? Queria que você falasse disso um pouco para nós. Tá. A primeira pergunta, eu acho que hoje está infinitamente melhor do que há 10 anos, quando eu comecei. Está muito melhor. Na época realmente só tinha DVD, na época tinha 2 distribuidoras de filmes cristãos que já vinham, né, trilhando um caminho aí, mas nunca tinham entrado para a telona, né? Então assim, é algo novo para a igreja? É algo novo para, inclusive tem igrejas que são contra cinema, né? Então, assim, é complicado, porque dentro de casa tem uma TV que tem tantas coisas ali, mas no cinema não pode ir. Então você tem ainda algumas denominações que tem uma maior restrição, porém você tem outras, por exemplo, quando a gente lançou Deus Não Está Morto, na semana que a gente anunciou, 3 igrejas grandes no Rio de Janeiro já tinham fechado salas. Então, assim, você vê que a igreja, né, como um todo, independente da denominação, ela já entende que é um caminho para comunhão mesmo, né? E aí a gente fala que uma produção como essa vem para edificar a igreja e é um caminho para evangelização. Ou seja, muita gente que jamais pisaria numa igreja, sim, iria convite, gente, vamos lá assistir um filme? Vamos. E mesmo, qual é o filme? Deus Não Está Morto, Quarto de Guerra, e etc. Então, eu vejo assim, é novo, porém está se consolidando. O que eu acho que é mais novo ainda é a questão de você produzir filmes no país. Que agora sim, é ground zero, né? Tá no ground zero ali. Então, isso é uma novidade. Eu acho que a hora que o Brasil entender que igrejas relevantes, grandes, entenderem o potencial que ela tem em mãos, até de pessoas mesmo, talentos, para produzir um filme, produzir uma série, produzir às vezes algo para o YouTube, às vezes algo para cinema, enfim, quando isso acontecer, a gente vai ter uma explosão no Brasil, como já aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está numa outra fase, que é uma fase de que houve aquela explosão, todo mundo produzindo, agora os Estados Unidos traz já uma questão de qualidade, né? Ó, o pessoal batendo. Questão de qualidade, você aumentar essa qualidade de produção. Então eu acho que é isso. Quando a gente vai para a segunda pergunta, e se eu não responder, você me fala. Mas na segunda pergunta, a gente pode fazer algo para motivar essa ida aos cinemas? Essa é a pergunta? No final de semana? Tá. Então, isso aí, essa pergunta é a melhor pergunta. Em que sentido? Se você tem uma rede social, se você tem um blog, se você tem um grupo de WhatsApp, se você tem boca, você tem hoje a responsabilidade de passar algo às pessoas. Muita gente passa muita informação, muitas novidades. Então a gente, como cristãos, e a gente tendo essa ciência, né, esse conhecimento, que um filme como esse, ele entra nos cinemas,
né? Que nem agora mesmo, está em cartaz, o filme Mostra Meu Pai, que vem falando sobre paternidade. A nossa obrigação como cristãos é propagar, gente, vamos no cinema, no final de semana, estreia, vamos fazer, usar a nossa boca, usar nossas redes sociais, né? Liderança, pegar a igreja, levar para dentro, né? Os jovens, grupos de células e tal, é fundamental. E às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho uma rede social forte, mas ele tem um grupo de família, que ele mandou para aquele grupo de família, e o primo tem uma rede. Então assim, hoje, graças a Deus, a gente tem inúmeros meios para se comunicar, e o final de semana ele é determinante para que a gente possa continuar, né? Que a gente possa dando mais resultados, porque quando a gente vai para cinema, a mentalidade dele é o seguinte: o filme está dando resultado financeiro, está tendo público, o filme fica. Se o filme não tiver, ele sai, e é independente do gênero, independente da mensagem. Você estava falando isso e eu estava aqui pensando. Você falou que você começou lá na Graça Filmes, né? Você lembra que ano que foi? 2010 foi quando a gente lançou a Graça Filmes. Legal. 2012 foi o primeiro filme evangélico nos cinemas. 3 Histórias, um Destino. Eu tô dando risada, sabe por quê? Porque assim, depois se você acompanhar, você conseguir ver todas as entrevistas, o ano de 2012 ligou uma chave em mim, assim, né? Porque foi o ano que eu comecei, por exemplo, o Comics GR, que é trabalhar com os quadrinhos. E aí você tá me falando que 2012 foi o ano que o primeiro filme cristão foi ao cinema. E deu bilheteria, né? Desculpa. Então, assim, eu tava conversando com a Verônica, aí ela tava falando que em 2012 ela começou o projeto lá do FIC também. Então o que eu vejo, sabe? Em 2012 Deus levantando o Pastor Edu, por exemplo, do Parábolas Geek, o pessoal do Bando de Quadrados, que são youtubers também, todos começaram assim dentro da sua área no ano de 2012, e é isso que eu vejo aí, não é espiritualizando, mas a gente tem que ver, sabe, o movimento de Deus, né? Tá atento ali o caminhar de Deus. E eu vejo 2012 sendo o ano que Deus começou a levantar um monte de coisas em diversas áreas da arte. No cinema, né? Como você estava falando isso, para mim me chamou muita atenção, por isso que eu perguntei o ano, porque para mim nada é coincidência. Para mim eu vejo a mão de Deus em tudo. Mas aí, voltando aqui para o nosso assunto, eu queria que você falasse para nós qual é a importância do cinema cristão estar nos cinemas, porque assim, muitas das vezes as pessoas acham que assim é produção, é financeiro. É claro que assim, quando a gente começa a produzir algumas coisas, nós precisamos demonstrar para o mundo alguns resultados financeiros, isso é fato, né? Quando eu lanço os meus quadrinhos, eu preciso provar para as editoras que aquilo é um produto vendável, né? Que é um produto, né? Tem que ter qualidade, tem que ter, enfim, eu tenho que estar compatível com o mercado para que possa haver recursos de fora. Por exemplo, tem incentivos fiscais, aqui em São Paulo tem o PROAC, que incentiva não só o cinema, mas também a questão dos quadrinhos e tal, mas aí você está por dentro e consegue explicar melhor. Eu queria que você trouxesse essa visão para nós, porque muitas das vezes o cara fica bitolado ali, que nem essas denominações que você falou para nós, que ainda há essa repulgação. Eu sei porque eu vivo isso com os quadrinhos, né? Você na parte do cinema, mas às vezes é uma falta de informação, né? Que não vou usar a palavra aqui, é ignorância mesmo, não de ignorante de xingar a pessoa, mas de falta de informação. Então eu queria que você compartilhasse para nós assim, qual é a importância mesmo do cinema cristão estar inserido no cinema, junto ali com filmes da Marvel, filmes da DC. Explica para nós. Então, você tem
Quando a gente fala de conteúdo audiovisual, você tem a cadeia de distribuição. Então, quando você tem essa cadeia, a cadeia número 1 é o quê? É o cinema. Então, por isso que você vê, às vezes, exclusiva nos cinemas, tal, não sei o quê. Depois você vem para o TVOD, que é o transacional. Então, lá no NetNow, você aluga, ou qualquer outro, você, né, aluga e assiste. Que substituiu as locadoras, né? Antes seriam as locadoras. E normalmente ele vem tipo 3 meses depois. E aí você tem sim os canais fechados, tudo isso você tem. Mas depois você tem o terceiro, que acaba sendo o SVOD, que é Subscription, que é a Netflix. Então a Netflix, ela vem como a Subscription, a Amazon Prime e outras que estão assim. Depois você tem hoje, o que não tinha antes, é o AVOD, que é Advertising, que é o YouTube. Quando você está assistindo conteúdo, vem ali uma propaganda, você recebe por aquilo, e é uma outra janela. E você tem o FVOD, que seria o Free Video On Demand, que é literalmente free. Eu estou falando isso só para entender que há uma cadeia de distribuição. E o cinema é o número 1 nessa realidade. Por quê? Quando você lança no cinema, a visibilidade é imensa. Não é todo mundo que vai sair de casa e ir até o cinema. Então, para você levar 100 mil pessoas, você tem que ter comunicado com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, né? Para você levar igual o Mais Vencedores, que a gente lançou antes da pandemia, em 1 mês já tinha ido 700 mil pessoas nos cinemas. Para a gente comunicar, levar 700 mil pessoas, a gente comunicou com milhões e milhões de pessoas, por rede social, por tudo que a gente fez. Porque é importante a gente posicionar filmes, e nem todos os filmes são para cinema, esse que é o negócio, mas a gente focar no cinema, porque a gente vai, né, em briga de cachorro grande, tipo, a gente tá ali brigando, né, pelejando com grandes, que você falou, Marvel, DC, Disney, Sony, né? Imagine, Homem-Aranha, todos esses grandes. Quando a gente coloca um filme, igual foi o caso do Mais Vencedores, a gente colocou e na época tinham 2 blockbusters e a gente fechou a semana em primeiro lugar. Quando isso aconteceu, o mercado todo virou uau, da onde surgiu esse número, da onde surgiu a 360, né, porque foi o primeiro filme que a gente lançou sozinho, não teve apoio de outros grandes. Então, da onde surgiu? Então, eu acho que é importante por alguns aspectos, a gente se posicionar cada vez mais que produtos que tenham conteúdo cristão, eles são produtos para qualquer pessoa, não necessariamente aquele que está dentro da igreja, mas quem está fora. Eu acho que é importante para a gente posicionar para o mercado, como você falou, eu tenho aqui os meus quadrinhos, eu tenho que mostrar para a editora que vende. Então, quando a gente traz números que nem o Acabana, que fez 5 milhões de ingressos, fez 25% do que o mundo fez, se eu não estou enganado, a gente está mostrando para o mercado o seguinte: estúdios grandes, investidores podem colocar o dinheiro nesse produto, que ele vai trazer o seu dinheiro de volta e vai trazer rentabilidade. Então eu costumo falar, mas isso desde a Graça Filmes, com a 360, que nós, cristãos, a gente tem que ser 100% profissionais, em todos os sentidos, qualidade e tal, e 100% espirituais. Então você não tem como dizer, não, você é 100% espiritual, e aí o profissional eu levo do jeito que dá, que Deus abençoa. Não. Então a questão de você se posicionar no cinema é você puxar a barra de qualidade para cima. Então por isso é importante, porque a gente começa a comunicar não só com o bairro, não só com um setor pequeno, a gente tem um impacto nacional e mundial. Então, por isso que eu creio que é extremamente importante. Mas também, eu digo que nem todos os filmes, porque aí cinema já vai para filme, né? Nem toda animação deve ir para cinema. Então, a minha sugestão, sou o produtor, pense para onde você vai. Porque cinema acaba
tendo que colocar mais dinheiro. É igual a animação, eu acho, né? Você vai fazer uma animação para o YouTube, pode ser tranquilo, 2D ali, não precisa investir. Ah, não, eu quero ir para cinema. Bom, aí você já vai competir já com os grandes, né? Você já vai entrar um outro patamar, você tem uma tela gigante. Então eu acho que seria isso. Isso daí que você está falando faz extremamente sentido. Você estava falando da questão do filme e eu estava lembrando da minha trajetória nos quadrinhos, né? Eu lembro que o primeiro quadrinho que eu fiz, ele impactou ali a minha comunidade, né? E aí quando eu falei assim, cara, porque daí a gente que está produzindo, inocente, né? Sem às vezes muito conhecimento na área, mas porque você é artista, você começou e a coisa foi crescendo, né? Mas aí eu lembro que assim, eu falei assim, cara, aqui tá legal, eu acho que dá pra ir pra frente, né, com o quadrinho. E aí eu fui com o mesmo quadrinho tentar entrar no mercado, né, no mercado convencional, normal, né, que tanto que a primeira história que eu fiz era 3 jovens que se convertem e eles ganham as forças dos heróis da Bíblia, e é meio estilo Dragon Ball, né. E aí eu falei assim, cara, vai bombar, né, vai bombar. E aí quando eu caí no mercado, eu apanhei igual o cachorro cego, sabe? Mercado te engoliu. Exato, porque assim, exigia uma certa qualidade. E aí eu falei assim, opa, pera, eu preciso buscar conhecimentos a respeito disso. Então eu vou dar um exemplo para você, só para você ver. Ó, esse foi o primeiro quadrinho que eu fiz, né? Aham. Tá legal. Mas nada comparado com esse daqui. Sim, com certeza. Porque eu já transformei ele num produto, né? Então eu identifiquei que assim, o meu quadrinho, para ele estar do lado de um quadrinho da Marvel, por exemplo, ele teria que ter pelo menos a mesma qualidade, né? Para não despertar na outra pessoa o interesse de ler aquele quadrinho. E não comprar ele porque eu fazia parte daquela igreja, né? Era isso que aconteceu lá atrás. Eu vendi porque eu fazia parte daquela igreja. Na hora que isso foi pro mercado, eu falei assim, daí eu apanhei igual o cachorro doido. E é onde que eu... Opa, não, pera. Se é esse o patamar, é esse público que eu quero alcançar, eu preciso buscar novos conhecimentos. Aí eu investi em estudo e me tranquei e comecei a estudar, e depois eu apliquei nesse outro quadrinho. E aí sim, eu tô falando porque é o que eu tenho vivenciado. A Comics GR hoje é uma marca registrada, reconhecida pelas Comics Shop do Brasil inteiro, não só por ser de igreja, mas pessoas que não são da igreja, sabe, que estão consumindo esse material. Então eu achei interessante isso que você falou, porque casa, e aí eu achei interessante compartilhar isso. Mas uma coisa que você falou, e aí você abordou um pouco o assunto, a questão da escala. Sim. E aí nós vimos assim na pandemia estourar essa questão de stream, né? Tudo é stream, tanto que eu criei uma plataforma stream da Comics GR, onde eu disponibilizo quadrinhos gratuito para leitura. Legal. Porque eu identifiquei que o público começou a migrar para isso, né? Para o stream. Como que você vê isso no cinema? Eu tenho algumas notícias, eu não sei se eu não vou falar porque eu não sei se pode falar, mas eu sei que a Verônica estava vendo algumas coisas no stream, né? Mas eu queria saber de você, como que você vê isso e como que você vê o crescimento disso no Brasil, fora do Brasil também, se existem planos para também fazer algum stream pro cinema cristão. Conta para nós um pouquinho disso. Então, com essa pandemia, né, a gente acabou sendo o mais afetado quando a gente fala de distribuição nos cinemas. Por outro lado, você teve um crescimento, né, absurdo das plataformas, que já era coisa que já vinha acontecendo, principalmente, né, no exterior, em relação à Netflix, entrando e competindo e querendo lançar junto com os cinemas. E é um negócio que a pandemia antecipou toda essa conversa de o que seria essa realidade que
que talvez acontecesse em alguns anos, aconteceu agora. O cinema, as salas de cinema ainda estão assim, querendo entender o que vai acontecer. A verdade é isso. Os filmes que funcionam, eles são os blockbusters. Então, Venom, 007, né? Filmes grandes, eles estão funcionando nos cinemas. Claro, entendendo toda essa realidade de distanciamento, mas eles funcionam. Filmes que não são esses, eles às vezes fazem uma fração do que, né, poderia fazer. Então, falando de cinema, eu acredito que este ano a gente está ainda naquele processo na mente de muitos, é pandemia. Acredito que 2022 ele vai começar a criar uma cara melhor, já tem melhorado bastante, né? Já tem melhorado. Eu acho que 2022 talvez tome 2022 inteiro meio que se entendendo, né? Aquele laboratório. Isso no caso dos cinemas. Igor, você acha que agora com as plataformas o cinema vai desaparecer? O que é? Não, eu acho que não desaparece de jeito nenhum. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o cinema tem um espaço dele, né? A experiência de estar dentro de uma sala, que nem eu acho que isso não acontece, a questão é entender o tamanho dele, né? Hoje em dia, quando a gente vai lançar um filme nos cinemas, a gente pensa se realmente é para cinema, porque o investimento é maior e tal. Por que é muito interessante você lançar nos cinemas? Por causa, você lembra que eu falei da visibilidade, você tem que falar com muita gente. Então, digamos que o Marcos foi impactado, você foi impactado pelo filme Mostra Meu Pai, e por algum motivo você não assistiu ao filme. A hora que a gente colocar no TVOD, que é o transacional, a gente comunicou com tanta gente que a parte financeira do TVOD ele se iguala ao de cinema. Então, assim, por isso que aí o TVOD, que é o NetNow, eu acho que tem a Sky, tem, e outras tem, ela se iguala, né? Então, acho assim, e as plataformas, o que está acontecendo é que tem coisas incríveis, tem coisas que são ruins. Então, nas plataformas são aqueles locais que você pode escoar produto, né? Então, assim, você consegue escoar e não necessariamente o filme foi bem nos cinemas, a plataforma vai comprar, não tem muito que regra. Então, acho assim que a partir de agora cada um vai encontrar o seu tamanho, o cinema vai reencontrar o seu tamanho. Eu acho que a gente tem uma vantagem como filme cristão, é que a gente já tem um público fiel. Então a gente consegue comunicar com o público, tá aqui, né, na XCOM e tá falando com um público diferenciado. A gente consegue falar lá no conselho de líderes religiosos e aqueles líderes vão falar com a igreja vai falar, vamos para os cinemas. Isso é algo que ninguém mais tem. É só o cinema cristão que tem. Porque a gente tem uma missão, a gente tem uma visão, a gente tem um objetivo. Então a gente vai para o cinema não porque é legal, a gente vai para o cinema porque a gente quer, né, apoiar o cinema cristão, apoiar a cultura, apoiar princípios cristãos e também nos posicionar. Então, quando a gente emplaca um filme igual Mais Vencedores, que é um filme que ninguém esperava, né? Tive distribuidores falarem, Igor, eu não coloquei você nem no top 10 de fazer. E aí emplacou número 1, a gente, assim, chega onde jamais chegaria somente colocando na Netflix. Legal. E a gente tá chegando... Eu falo muito, então se você me dá a corda, Não, cara, mas é importante, é gostoso a gente ouvir disso, porque assim, a gente muitas das vezes tá só consumindo, né? A gente só é a pontinha final lá, então aí a gente não consegue enxergar a dimensão e a magnitude de como isso é valoroso. Eu lembro de como que chama o ator principal do Deus Não Está Morto, eu esqueço o nome dele lá, que é o David White. Desculpa? É o David White, eu acho. É o loiro, né? Isso, é o que estava em São Paulo na pré-estreia. Eu estava lá com ele na pré-estreia, com vocês na pré-estreia, e aí eu lembro do testemunho dele dando testemunho na produção,
né? Sim. Eles buscaram direção de Deus para saber qual assunto tratar. Viram do primeiro que tinha tratado, viram no segundo que tinha tratado, e o que ia ser tratado ali naquele terceiro, eu acho que até estava marcado para o Fernandinho na abertura e acabou indo ele. Para mim foi muito mais edificante ele ter ido, porque assim, o testemunho de quem tá ali nos bastidores, para mim é sensacional, sabe? Uma coisa, os bastidores para mim me chamam a atenção desde o filme do Pantera Negra, né? Sim. O Pantera Negra, o rapaz lá que faleceu, ele era cristão, e aí eu ouvi testemunhos de vendo reportagem que eles faziam célula dentro da produção e tal, e isso impactou de uma forma, teve um impacto tão positivo na produção, que foi um dos filmes mais bem concorridos. Enfim, o Deus Não Está Morto 3 pra mim foi assim o melhor, assim, até agora, né? Exatamente. Eu não tive, mas não só por causa do filme, por causa do testemunho que eu ouvi, dele falando ali que buscou a direção de Deus. Então muitas das vezes as pessoas que estão aqui só consumindo vê só o produto, não vê o bastidor, né? Um tempo de oração, um tempo de busca. E aí eu queria, dentro disso, eu queria que você falasse como que é isso na 360. Quando vocês vão buscar um projeto, um filme, se vocês buscam direção, se colocam em oração, sabe, isso me chama muito a atenção, eu como pessoa, porque cada página, ninguém sabe, né? Mas muitas das páginas eu fiz chorando, né? Que eu desenho. E assim, eu fiz chorando da presença de Deus sendo manifesta. Eu fico imaginando você fazendo um filme, né? E até mesmo buscando, quando você vê esses testemunhos assim, ó, a gente não colocou você nem no top 10, e daqui a pouco você tá lá no top 10, né? Então eu queria que você compartilhasse conosco um pouco disso, de como isso tem sido na prática aí na 360. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem disso, e eu acho importante que elas saibam disso, porque, querendo ou não, vocês são um cristão, né, que estão aí fazendo a diferença, né, não só para a arte da cultura cristã, mas da arte em si, né, e trazendo, lógico, a nossa cosmovisão. Conta para nós um pouquinho de como que é isso. Eu costumo falar, mas desde sempre, que você mexer com muito dinheiro, quando você vai para essa área de produção, realmente envolve muito dinheiro para você fazer alguma coisa boa. Então, quando você vai para uma distribuição, também envolve muito dinheiro, você tem que colocar muito dinheiro na frente para comunicar, e aí o filme bateu, foi bem, pode também recuperar e fazer muito dinheiro. Mas eu sempre, desde sempre, por algum motivo, Deus me colocou nesse meio que acaba envolvendo dinheiro, sabe? E na época que eu era funcionário, mas eu lidava assim. Então o que eu sempre falei foi o seguinte: o problema não é a gente, né, fazer o dinheiro acontecer, o negócio é você cuidar da essência. Então você ter a essência. O problema não é a 360 estar envolvido com grandes produtores, distribuidores. Qual é a essência da empresa, né? Então, assim, obviamente que a essência ela é mantida pela cabeça, né? Se você tem ali a cabeça que está podre, dificilmente, se você está numa empresa onde a cabeça é podre, dificilmente você vai conseguir ali participar, né, daquilo ali e manter a essência. Então, como que a gente faz no caso daqui? Eu acabo sendo a cabeça da empresa, mas uma das coisas que a gente não mexe, não toca, realmente acaba sendo a essência e os princípios da empresa. Então tiveram vários filmes que queriam que a gente lançasse e a gente não colocou a mão, ou queriam que a gente trabalhasse a parte de marketing, que é a área muito forte da empresa, a gente não colocou a mão. A gente tem toda terça-feira a gente tem uma equipe nacional, então uma coisa é produção, outra coisa é distribuição, agência. Então a gente tem uma equipe muito bem estruturada nacionalmente. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente se encontra para orar, né, virtualmente. Então
Toda terça-feira a gente tem mantido essa cultura na empresa. Não faz tanto, não foi desde o início isso. A gente vem, né, alinhando isso. Então, e existe outro detalhe, tem filmes que a gente não escolhe. Por exemplo, o filme foi produzido lá fora pelo David White, lá, Pure Flakes. Quem compra aqui no Brasil, às vezes, é a California Films que vem distribuir. E aí eles mandam pra gente para olhar assim, esse filme dá para fazer cinema? E aí a gente faz uma leitura, ó, dá para fazer. Então, nessa leitura, a gente tá na ponta final. Então, assim, inúmeros filmes eu falei, não faz sentido, esse aqui não tem princípio, esse aqui é uma heresia, na verdade, se você for trabalhar assim. Então, a gente mantém a essência, né? Então, Mais Que Vencedores, eu tô falando dele, que ficou top 1, porque era um filme que ninguém queria. Nenhum distribuidor quis, nada. E aí eu tinha assistido e teve um investidor que falou, Igor, se você falar que o filme é bom, a gente entra. Eu assisti 5 vezes aquele filme e na sexta eu orei. Não é que eu não estava orando os outros, mas tipo, eu fiz uma última oração. Vai, Deus, Jesus, se esse filme for para ver, né, no Brasil, que o Senhor fale ao meu coração quando eu assistir. Rapaz, quando eu assisti, já tinha assistido 5 vezes, quando eu assisti eu chorei e senti algo que para mim é fundamental para qualquer ser humano, que é tomar decisões. Eu senti convicção no que eu tinha que fazer e paz. Então eu senti convicção, eu tenho que trazer para cá. E se perder um caminhão de dinheiro, não interessa, eu sei que tem que trazer para cá, e tinha paz nisso. Então assim, eu levo muito, né, eu sendo cabeça da empresa, tem que ter esses 2 elementos, paz e convicção, não pode estar fora dos princípios, né, e dessa maneira Deus tem abençoado e tem direcionado. Bom, glória a Deus, Igor, é bom saber isso, eu gosto de ouvir esse testemunho. O Mais Que Vencedores foi um dos filmes que também me quebrou as pernas. Eu assisti chorando e Deus moveu muito no meu coração. Algo transformou minha vida, né? Assim, depois que eu assisti alguns pensamentos, eu falei, não, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso começar a caminhar por isso. E isso é o que faz a diferença. É importante para nós querer transparecer a seriedade da empresa de vocês, que é a 360 Y-Up, e de como isso vem mantendo a essência, porque é o que eu sempre prezo na XCOM, na Comic GR, é a essência, sabe? A essência, ela é imutável, né? Porque a nossa essência é Cristo, né? Então eu fico muito feliz de ouvir isso da sua voz, e creio que o público que está nos assistindo também. Isso traz mais credibilidade para a empresa de vocês, para nós, de saber que vocês estão preocupados em trazer algo que vai edificar a nossa vida, né? E isso é importante, porque muitas das vezes o líder, né, não vê isso, e aí é onde que acaba restringindo, né, por exemplo, o cinema e qualquer outra obra, porque não entende qual é a essência. Mas é isso aí, Igor, a gente chegou aqui no finalzinho, tá? Já estamos caminhando para os últimos 5 minutos. Esse tempo eu queria que você divulgasse o seu trabalho, o trabalho da 360, esse próximo lançamento que vai estar aqui, que está aqui em dezembro, convida os pessoal, esse tempo é seu, faça o seu jabá. Obrigado a todo o pessoal da XCOM, obrigado Marcos, obrigado pelo convite, uma alegria, né, estar com vocês, e quero convidar todo mundo que está assistindo a gente em algum momento que siga, né, a empresa, @360WayUp, que realmente você possa seguir, possa estar caminhando com a gente. Pode me seguir também, Igor Sick, Igor aí como tá, só o SQ. E a gente está nesse exato momento com o filme Mostra Meu Pai nos cinemas. É um filme que fala sobre paternidade, é algo essencial,
Depois do Mais Que Vencedores, é a produção, é um filme documental produzido pelos irmãos Kendrick, né? 2022 a gente entra produzindo, né? Efetivamente produzindo, com lançamentos nos cinemas, que realmente você possa orar por nós, possa acompanhar, caminhar, e quando tiver um filme nos cinemas, que você possa correr lá com toda a galera, pegar o pessoal, ir para os cinemas, e realmente que Deus possa te usar, né, fortalecendo a cultura, fortalecendo a sétima arte, e vamos que vamos. É isso aí, obrigado, Igor, mais uma vez. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a presença da 360, agradece toda a equipe, a Jaqueline que estava tratando comigo. Um beijo no coração de todos vocês, e espero que nosso workshop hoje possa ter aberto os olhos de muitas pessoas que talvez tinham uma visão errada do cinema. Então eu agradeço mais uma vez a sua presença. Você é sempre muito bem-vindo aqui na XCOM. A gente vai voltar para os eventos presenciais, inclusive vai ter aí no Rio de Janeiro. Agora em 2022 tem aí no Rio de Janeiro, a gente só está se programando. E tem uma equipe da XCOM no Rio de Janeiro. Quando você precisar de qualquer coisa lá, aí você me fala, que a gente manda a equipe até vocês, e a gente está pronto a servir aí o reino, tá bom? Tamo juntos, obrigado, viu? Obrigado. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.